ministro dizer o óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas desse país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. É isso, então, um discurso histórico do professor Silvio Almeida. Olha, qual que é o tamanho, assim, qual que é o tamanho do peso, do impacto de um discurso como esse no segundo dia de governo, no terceiro dia de um novo governo, saindo aí de um governo como foi o de Jair Bolsonaro? É na esperança, né, Guilherme? O único impacto que nós temos desse discurso é na esperança, porque não há nenhuma área no Brasil em que se tenha que fazer mais trabalho do que a área de direitos humanos. Todas as outras áreas, de alguma maneira, sempre foram interessantes à sociedade brasileira em algum momento, né? Trabalho, economia, educação, agricultura, comunicações, pesca, todas elas, de alguma forma, estão ligadas à questão da produção, de geração de riquezas, né? E, de alguma maneira, o capital sempre significa essas áreas, uma hora mais, outra hora menos, dando uma cor aqui, uma cor lá, mas os direitos humanos não. Os direitos humanos são entendidos como uma área, efetivamente, apenas de custo para o Estado, né? Especialmente nos países da América Latina, que, historicamente, os direitos humanos sempre foram um problema dos governos estabelecidos, né? Ou seja, nunca se respeitou absolutamente nada. A América Latina tem um histórico horroroso de torturas, de violências policiais, de todos. E isso é tão presente na nossa história que nós já internalizamos esse tipo de coisa. Tanto que quando vem um europeu para cá, ele fica chocado quando ele vê um policial militar dando um tapa na cara de uma criança negra na entrada de uma favela. E se você já caminhou com algum europeu dentro do Brasil, conversando com ele, ele vai olhar para você e dizer: meu Deus, como é que vocês aceitam esse tipo de coisa? Pois aqui no Brasil a gente aceita. Então, em nenhum dos ministérios vai ter mais trabalho do que efetivamente o Ministério das Relações dos Direitos Humanos. Por quê? Porque, primeiro, precisa ensinar ao brasileiro de que esse é um valor inegociável para uma sociedade que se pretende civilizada dentro do século XXI. Segundo, vai ter que ensinar as forças que detêm o monopólio do poder, o monopólio do uso da força violenta no Brasil, que são as polícias, o exército e tudo mais, ensinar a eles que o monopólio do uso da força não é o direito de expressão individual da força conforme bem quer, e que, portanto, essas figuras terão efetivamente que responder pelo que fazem, e mais, vai ter que demonstrar também para uma classe média que a violência não é o caminho para a contenção social, que a violência não é o caminho para a destruição daquele que pensa diferente. Então, a fala do Silvio, embora ela tenha um quê, né, de populista, porque ele vai nomeando uma série de pessoas e dizendo: olha, vocês são importantes, são valiosos para nós. Eu não gosto desse termo valioso, porque parece que, de alguma maneira, as pessoas precisam ter valor, né, para a gente dar atenção a elas, quando, na realidade, os direitos humanos trabalham com a ideia de que as pessoas têm essa estrutura, as pessoas são, nesse sentido, importantes e precisam ser protegidas nessa situação. Mas é uma esperança muito grande que esteja o Silvio lá. Agora, não nos enganemos,
de todos os ministérios do presidente Lula, o que terá maior trabalho é ele. Por quê? Porque os direitos humanos não geram necessariamente ganhos econômicos, não há nenhum setor da economia que possa se apropriar daquela pasta e dizer assim, não, agora nós vamos fazer isso aqui dar certo, e em grande medida é um ministério que vai desagradar a muitos dos conservadores brasileiros, desde aquele policial mais baixo dentro de uma polícia militar em algum estado brasileiro, até efetivamente aquele empresário mais alto que vive dentro do trabalho escravo, ganhando rios de dinheiro sob processo de superexploração. E o Silvio vai ter que fazer isso tão somente ajudado pela sua capacidade, pelo seu sentido e com os apoios do governo, porque difícil você ter grupos sociais, especialmente na classe média, na classe alta brasileira, que vão entender que esse discurso do Silvio lhe seja de alguma maneira benéfico. Infelizmente, esse é um nível de ignorância que a sociedade brasileira vive, e é por isso, obviamente, que Jair Bolsonaro, de alguma maneira, teve alguma significação política no Brasil do século XXI.